Boa noite. Queria agradecer, em primeiro lugar, à FNAC, FNAC Colombo, esta nova loja. Parece, ainda não vi bem, mas parece que tem mais livros. Portanto, saudar a FNAC por esse investimento. Estamos aqui com o Tiago Ferro, autor paulistano, de quem publiquei o primeiro livro, O Pai da Menina Morta, em 2018, que venceu o Prémio São Paulo de Literatura e o Prémio Jabuti. É um livro muito marcante. Entretanto, o Tiago esteve uns anos, penso que uns 5 ou 6 anos, para escrever um livro que, desta vez, em vez de nos perturbar só pela dor daquele pai, nos perturba a todos pela nossa dor. É o seu terrível abraço, e eu convidei o Gonçalo M. Tavares, de quem sou amiga e já não via há muito tempo. É um ótimo pretexto para estar com o Gonçalo, para apresentar este livro, e passava a palavra ao Gonçalo. Obrigada. Talvez um dos dilemas que está aqui é um problema dos nossos tempos, que é precisamente essa questão da importância versus a novidade, não é? O mais tenebroso, ou uma das coisas mais tenebrosas que nos está a acontecer, é que tudo caiu e tudo está no mesmo chão, e quer seja a morte de uma pessoa que admiramos, depois, 2 minutos depois, é o Benfica ganha 2-0, depois é alguém que roubou não sei o quê, depois é uma senhora que se divorciou, etc. E de repente, ao contrário da lógica material, em que eu posso pôr isto aqui, esta garrafa à frente da taça, posso pôr isto acima, uma coisa acima da outra, eu posso materialmente construir uma espécie de hierarquia. O espaço virtual, onde muita coisa acontece aqui também, e de alguma maneira onde nós estamos, é um espaço que é muito plano, e está aqui muito, acho eu, neste livro, esse conflito realmente entre os assuntos individuais e os assuntos da cidade e do mundo, entre o íntimo e o público, não é? É um livro também vou falar assim de pequenos pontos, só ler alguns certos, mas é um livro muito também sobre, por um lado, a casa e família, não é? A questão, temos aqui as figuras do pai, da mãe, enfim, com vários cruzamentos mais ou menos tensos ou não, a mãe que quer dar um beijo para perceber o que é que o outro tomou, o que é que o filho tomou, etc. E, por um lado, a família e a casa, e por outro lado, a cidade, precisamente quando o protagonista sai da casa, entra na cidade, e aí entra de alguma maneira na geração, ou seja, sai da família para entrar nos seus problemas. Os seus problemas muitas vezes são problemas de geração, não é? Portanto, eu diria que é um livro que anda entre a casa e a cidade, entre a família e a geração. E, claro, depois a questão do corpo e da doença. É muito um diário, muito entre o interior e o exterior. Na página 41, por exemplo, a questão dos pais, em algumas páginas é muito forte esta questão de como os pais eventualmente não viveram tudo o que tinham a viver por causa do filho, não é? E algumas páginas à volta disso. Por exemplo, na página 41, uma rápida entrada que é quase kafkiana, no sentido de invadir um país e à tarde foi nadar, mas queimar uma concessionária Mercedes-Benz no centro, Black Bloc, e depois toma uma Coca-Cola e deixa para a quadra do prédio. Ou seja, há muitas coisas assim que se passa em 2 frases do relato de uma notícia importante para qualquer coisa como beber uma Coca-Cola ou algo do tipo. E isto também é muito moderno, esta ideia de que realmente tudo o que é alto pode ter ao lado qualquer coisa de mesquinho, pessoal, miserável, etc. Não é? Agora ouvimos o Tiago, acho que não faz sentido. Agora ouvimos o Tiago. Não tem muito o que falar agora, depois de tudo que você trouxe, mas algumas
cenas que você levantou, alguns pontos que você levantou, me são muito caros, né? E o que eu tentei, que você, de certa forma, encontrou, é que no meio de um livro muito duro, muito negativo, muito cheio de rancor, né, a vergonha se transforma em culpa, se transforma em raiva, se transforma em desilusão, talvez. Eu busquei que houvessem cenas bonitas, né? O bolo de laranja que a empregada deixa para o menino, que tem toda uma tensão sexual, uma tensão de classe ali, mas é através dessas imagens que eu acredito que a literatura fale algo que as outras formas de pensar a sociedade não falam. Né? Para além da gente, poderia aqui ficar falando do porquê que o Brasil está arruinado, do porquê a gente não tem mais futuro, ou porque a minha geração deu no que deu, pelo menos na minha opinião. Eu acho que as coisas ganham força com essas imagens, né? Você falou do copo de plástico, eu gosto muito do bolo de laranja, mas tem um monte de imagens, né? Um monte de objetos, um monte de cenas que condensam essas situações e buscam uma certa verdade da literatura, né? Uma verdade da ficção sobre o que a gente vive. Daí eu também usar os personagens prontos de alguns autores, né? Os personagens do Bolanho aparecem sem muita explicação, mas muitos filmes. Eu tenho o Pocilga do Pasolini, que é um filme pouco comentado, mas a ideia é que, de alguma forma, a literatura ganhe força ao se referir à própria literatura, a se referir à própria arte, não necessariamente a ter um referente na sociedade que nós procuramos encontrar, e que talvez seja um ponto enfraquecedor na chamada autoficção, né? De sempre buscar esse referente na vida que a gente conhece ou que procura conhecer. Então, de certa forma, também eu procurei, um pouco diferente do primeiro livro, passar umas rasteiras nessa autoficção, né? Que é uma hora que o narrador entra na cabeça, uma voz entra na cabeça do narrador, então tem alguém que se coloca ali entre o autor e o narrador, justamente porque eu não queria que o que eu escrevo pouco, eu não queria que terminasse como um diagnóstico social ou mesmo uma receita de saída do horror, né? Que eu acho que é uma coisa que em alguns momentos a literatura contemporânea fica muito presa, principalmente num país que ainda acha que dá para encontrar soluções e saídas, né? Então fica parecendo que os autores também fazem parte desse movimento político de ter que apontar, de ter que dizer algo que, de certa forma, tenha um significado geracional, político ou socialmente forte. Então, eu acho que, de certa forma, é uma aposta total na ficção e na literatura. E um propósito de leitura de que a sociedade seja encontrada na forma, como você fez, né? A cidade, os diferentes níveis, esse presentismo, né? Você não chamou assim, mas eu estou chamando, né? De tudo está acontecendo agora e tem o mesmo valor e está equiparado, porque a gente não consegue dar nenhum salto, não tem nenhum horizonte de transformação. Então, eu acho que tudo isso está aí, mas de uma maneira que precisa ser encontrado na forma, sem descartar o que ela tem de imagens que só a literatura pode trazer, né? Então, assim, como o livro tem um excesso de imagens, né, de fragmentos, às vezes quando alguém comenta, não é o trecho que eu me lembro, ou que eu me recordo de ter escrito, né? Eu sempre me espanto um pouco, né? É um pouco estranho. Acho que ele tem até uma confusão de que idade tem o narrador em cada momento, né?
porque quando a mãe fala que rezar ajuda, é estranho que ele fale voltei a mijar na cama, né? Que é uma coisa que uma criança provavelmente não falaria. Então, o que eu busquei propositadamente foi abusado do romance, tudo que o romance permite que a gente faça, né? Para sair um pouco dessa caretice geral que a gente está envolvido, né? De isso pode falar, isso não pode, precisamos achar, não sei se essa é uma conversa muito brasileira, se faz sentido para vocês, né? De isso não, isso sim, precisamos encontrar aqui, precisamos encontrar ali, e a literatura vai ficando cada vez mais presa, né? Até que alguém de extrema direita vem e levanta a bandeira da liberdade e a gente não sabe por que isso acontece, né? A gente vai se policiando demais. Eu tentei não me policiar em nada, né, nesse livro. Tentei, assim como no primeiro, enxergar as coisas menos agradáveis e insistir nelas, né, provocá-las o máximo possível, as tensões sexuais, as tensões de classe com o sexo, as tensões entre a cidade, o que me parece que é uma das possibilidades de entender é uma certa indiferença, né, como um sentimento forte do livro. Uma indiferença do mal, né, uma indiferença com o sofrimento alheio, né, você vê as coisas, mas logo você vai em frente, né, porque no fundo essa troca toda de atenção esconde o que é, na verdade, um privilégio, né? Então, é uma geração privilegiada de todos os sentidos e acho que esse privilégio se traduz justamente na indiferença, né? Se eu fosse alemão e filósofo, eu teorizaria sobre a indiferença do mal, mas como eu sou brasileiro e a gente não consegue fazer grandes obras do espírito, eu escrevi um romance mesmo, porque é o que dá para ser feito. Mas enfim, acho que também não cabe muito eu ficar aqui agora interpretando, porque eu escrevi e ele interpretou, e você editou. Obrigada, Tiago. Obrigada, Gonçalo. Há umas personagens, estou a lembrar, o Estrangeiro, do Albert Camus, há umas personagens que têm muito, sabe, que podemos dizer que é uma coisa muito contemporânea e tal, mas é também muito antiga. Sei lá, o Estrangeiro é um exemplo, mas quase todos os personagens do Albert Camus são muito isto, alguém que está, é do absurdo, qual é o sentido disto, não é? É muito, nesse aspecto entra um bocado num grupo de livros que são os personagens estrangeiros, não é? E essa geração, talvez a trajetória desta geração, é que todos são estrangeiros em relação uns aos outros, não é? Mesmo quando quatro amigos jantam, são quatro estrangeiros. E acho que isso liga um pouco isso com samba e com fumos, mas é isso, acho que é mais formação. Obrigada, Tiago. Bom regresso. Volta novamente. Você já me ouviu 3 vezes, não aguenta mais. Não, eu ouço sempre com o meu prazer e leio ainda com mais. Portanto, podes manda lá de São Paulo livros que. Agora vai mais uns 5 anos. Exato. Obrigada.